Olá! Com que idade o jovem deveria começar a trabalhar? No Brasil, só é permitido trabalhar a partir dos 16 anos. Aos 14 ou 15 anos, só é possível atuar como menor aprendiz, ou seja, a atividade deve funcionar como um treinamento para um trabalho futuro. Mas a Comissão de Constituição e Justiça está analisando propostas que determinam que o jovem poderia começar a trabalhar aos 14 anos. Algumas delas estabelecem como limite a jornada de meio período, com pagamento de meio salário mínimo. Outras não propõem limite. Mas a proposta tem sido polêmica. As entidades de defesa dos direitos da criança temem pelo desenvolvimento adequado da educação. A Organização Internacional do Trabalho afirma que o país violaria uma convenção internacional da qual ele é signatário que proíbe o trabalho antes dos 16 anos. É essa polêmica que nós vamos abordar aqui no Brasil em Debate com os deputados Edinho Bez, do PMDB de Santa Catarina, autor de uma dessas propostas, e Bacelar, do PTN da Bahia. Deputado Edinho Bez, por que o senhor propõe aí que a criança possa começar a trabalhar mais cedo do que os 16 anos? Bom, primeiro, eu entendo que a formação das pessoas, o berço, né, os princípios, vem de casa, dos pais. E eu cito como exemplo eu próprio, né? Eu, com 7 anos de idade, eu tirava leite de vaca, eu trabalhava na roça até os 18 anos. Isso não me fez mal nenhum. Estudei, me formei, né? Estudava à noite, trabalhava de dia e estou aqui no 7º mandato de deputados, 6 deputados estaduais, 1 deputado estadual pelo meu estado de Santa Catarina. Também sou contador de formação, exerci a profissão por 6 anos, fui gerente da Caixa Econômica Federal por 14 anos e depois me licenciei para o mandato de deputado, estou até hoje na vida pública. E também baseado, né, na desordem que existe hoje em termos de segurança pública e essas crianças, a grande parte dessas crianças que não tem um berço, que não aprendeu a trabalhar, estão envolvidos em drogas e envolvidos em alguma coisa. E aqueles ensinamentos dos nossos pais, que o mundo fala sobre isso, né? Que cabeça vazia, mente vazia, oficina do diabo. Então, e que o trabalho, ele engrandece, o trabalho enobrece as pessoas. O trabalho é cultura, porque quando você trabalha, você estuda também, para aprender aquilo que você está fazendo, né? O trabalho melhora a sua autoestima. O trabalho, no caso do menor, irá ajudar famílias com renda baixa, e também fazer com que ele aprenda a trabalhar. Porque o que existe hoje no país, né, lamentavelmente, essa onda está pegando e nós precisamos dar um basta. Como nós vamos sair da crise? Nós vamos sair da crise com produção, não é com conversa, não é com blá, 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 não é através de algumas entidades aí que não defendem o trabalho. Não vai ser com vadiagem que nós vamos recuperar a nossa economia. E isso é distribuído entre todos os brasileiros. Se um jovem poderá trabalhar a partir dos 14 anos, eu defendo um projeto único diferenciado aqui, pelo menos eu tomei conhecimento. O menor poderá iniciar o trabalho ou trabalhar a partir dos 14 anos com autorização dos pais. Porque, veja bem, alguém se preocupa mais com os filhos que os pais? Alguém briga mais em defesa dos filhos que os pais? Alguém orientou melhor os filhos que os pais? Então, os pais, né, concordando que o filho trabalhe, e aí tem um tipo de trabalho, não é também para qualquer trabalho, né? Nós entendemos que o trabalho vai ajudar e não vai atrapalhar em nada o estudo. Até porque ele não vai estudar 24 horas por dia, ele não vai estudar 12 horas por dia. O trabalho vai ajudar e muito, inclusive, no rendimento da escola. E aí são os critérios que nós estamos estudando para ele começar a trabalhar. O trabalho não faz mal para ninguém. Eu não entendo como pode alguém entender que isso vai fazer mal. Claro que eu respeito, são opiniões, são informações, é diferente. É a minha opinião baseado no que eu vejo. Por exemplo, nós somos 8 irmãos lá em casa, eu e mais 7. Todos trabalhadores, todos bem,
bem de vida, assim que eu falo, convive, cuida da sua família, se sustenta. E até porque o meu pai dizia, se alguém estivesse se alimentando sem trabalhar, tem alguém trabalhando por ele. E nós não vamos recuperar. Esse país é tão importante, nós somos o 5º país de extensão territorial. Nós somos o país que mais tem terra agricultável. Se nós não ensinar esse povo que tem que trabalhar dentro do limite, porque tem hora para tudo, hora para o trabalho, hora para o lazer, né? Então eu entendo que aos 14 anos é uma boa idade para começar o jovem a iniciar trabalhando. Deputado Bacelar, o que o senhor acha? Primeiro, uma satisfação participar de um debate com um deputado do quilate e da experiência do deputado Edinho Bens. Prazer é meu, Mas, infelizmente, essas propostas que visam a redução da idade mínima para o trabalho, elas afrontam aspectos constitucionais, aspectos educacionais, aspectos econômicos e aspectos sociais. São propostas que, no fim, vão destruir a infância, que vão atingir em cheio a educação e que vão desqualificar a formação profissional. Vejamos, aqui é uma casa de leis, aqui é a casa que produz leis. Vejamos o aspecto constitucional. Essa proposta fere uma causa pétrea da Constituição. Está lá no artigo 60 da Constituição que não serão admitidas propostas que tendam a reduzir direitos e garantias individuais. Essa é uma proposta que reduz direitos e garantias individuais. Há um princípio constitucional muito forte, que é o princípio da proibição da redução social. Qualquer norma que reduza direitos sociais, qualquer norma que reduza direitos individuais e fundamentais, essa norma é uma transgressão à Carta Constitucional. A Constituição só admite, na área de direitos fundamentais, propostas que ampliem esses direitos, não propostas que reduzam. Essa proposta fere um acordo internacional. A Convenção 138 da Organização Internacional do Trabalho, da qual o Brasil é signatário, diz lá que o trabalho pode ser iniciado aos 16 anos. E pela Constituição brasileira, os tratados internacionais têm força de artigo constitucional. Temos lá também, na Constituição, 3 artigos, o artigo 5º, 6º e 7º, que não podem, com vasta jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que não podem ser emendados ou reduzidos nem pelo poder constituinte derivado. Imagine pelo poder constituinte reformador. Nós temos aí, do ponto de vista jurídico, o artigo 227 da Constituição. É dever da família, da sociedade e do Estado, com absoluta prioridade da proteção integral à criança e ao adolescente e ao jovem. Como é que nós vamos dar proteção integral? Como é que nós vamos garantir o desenvolvimento integral de uma criança, a criança trabalhando aos 14 anos, aos 16 anos? Eu defendo, inclusive, a ampliação da idade mínima e não a redução da idade mínima. Então, na Comissão de Constituição e Justiça, que tem o dever de garantir a constitucionalidade, na Comissão de Constituição e Justiça, que tem a obrigação de garantir que as propostas apresentadas com a melhor das intenções, essas propostas não podem ferir a Carta Constitucional, não podem ferir causas pétreas da Constituição brasileira. E essas propostas de redução da idade mínima para o trabalho ferem. Além dos aspectos educacionais, a Câmara dos Deputados aprovou uma emenda constitucional em 2009 que diz que a educação, o ensino obrigatório no Brasil vai dos 4 aos 17 anos. 4 aos 17 anos. E nenhum pedagogo, nenhum educador vai de encontro a um princípio que diz: ninguém pode trabalhar antes da idade de conclusão do ensino compulsório. Se a gente diz que no Brasil todo adolescente tem que estudar, toda criança tem que estudar, dos 4 aos 17 anos,
é obrigatório e deveria ser, inclusive, em tempo integral, e vamos lutar para ser em tempo integral. Como é que nós vamos tirar essa criança da escola e vamos colocar para trabalhar? Deputado Edinho Bez, em que medida se diferencia do trabalho como aprendiz? Essa proposta dele poder trabalhar. Porque o menino aprendiz, ele trabalha, ele exerce atividades laborais, ele recebe um salário por isso, só que sendo treinado para uma profissão futura. Qual a diferença? Bom, só para a gente entender melhor essa proposta. Bom, a diferença é que o menor de 14 anos e passando a nossa proposta e de outros que tem aqui, é que ele passa a ter carteira assinada, ele passa a ter todos os direitos, né, e que no menor aprendiz não é igual. Mas eu gostaria só inclusive respeitando esse nobre deputado aqui, Salvador da Bahia, e que já demonstrou aqui na chegada ser um grande parlamentar. E são pontos de vista, né, princípios. Eu tenho a minha cultura de Santa Catarina, ele tem a cultura da Bahia, e a gente se funde. Esse país é muito grande, né? Não é fácil você aprovar alguma coisa que satisfaça todo o país. O exemplo é o Código Florestal. O Código Florestal do meu estado, de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, do Paraná, não pode ser o mesmo para a Amazônia. Né? A diferença. E aí veio o embate aqui e se busca sempre o equilíbrio. Mas eu gostaria de dizer o seguinte, né? As coisas mudam constantemente. A velocidade, em função da tecnologia e a rapidez que as coisas acontecem hoje, nós temos que acompanhar a evolução. Né? Eu entendo, eu poderia apresentar uma proposta que o menor poderia começar a trabalhar a partir dos 7 anos, porque é o meu exemplo. Não foi isso que eu fiz, porque as coisas mudaram. Hoje, nós temos escolas dos diversos pontos do país, espalhadas, inclusive, na zona rural. Então, as coisas mudaram. Agora, o fato de ter, por exemplo, um acordo internacional, nós também não vamos aceitar, né, interferir na nossa soberania. Claro que o acordo não foi desrespeitado, mas se entender que um acordo prejudicou, nós temos que buscar um entendimento com quem fez o acordo, né, e buscar um entendimento novamente para adaptar a nossa realidade. O que eu entendo é que o menor, a partir dos 14 anos, é importante ele já tomar gosto pelo trabalho. Né? E veja bem, a minha proposta não é ter que trabalhar, não é isso. Ele poderá trabalhar com autorização dos pais. O meu colega falou que como é que o menor vai ter que estar o dia todo lá, mas ele não é obrigado a trabalhar. É dando autonomia. Quer dizer, o pai, se tiver uma empresa perto da casa dos pais e esta empresa for importante para o filho, ou o pai trabalhar na empresa e quer ensinar o filho, ele tem 14 anos, dentro dos limites, e tem mais, eu defendo um acordo ainda entre os pais e o menor. É diferente. O que nós precisamos é, primeiro, este menor, se ele vai trabalhar, por exemplo, 6 horas, exemplo, ou 4, depende da maneira como nós iríamos aprovar isso no final, e eu defendo negociação, entendimento, e nesse período que ele estiver trabalhando, com certeza ele não vai estar na droga, com certeza não estará na rua, com certeza não estaria fazendo algo diferente do seu controle dos pais. E nós sabemos que as coisas mudaram em todo sentido, que hoje os próprios pais têm dificuldade de controlar os jovens, né? Mas daremos continuidade. Bom, a gente vai fazer um pequeno intervalo, daqui a pouco a gente volta, porque o deputado Bacelar está louco para responder. Estamos de volta com o Brasil em Debate, hoje conversando sobre a redução da idade mínima para começar a trabalhar com os deputados Bacelar, do PTN da Bahia, e Edinho Bez, do PMDB de Santa Catarina. Deputado Bacelar, eu sei que o senhor quer responder ao deputado Edinho Bez, só que eu queria acrescentar também uma pergunta que eu gostaria que o senhor comentasse. O deputado Edinho Bez falou da questão regional. A gente tem alguns estados aqui, aliás, boa parte
do pequeno agricultor brasileiro trabalha uma vida de trabalho em família, né? Então é muito comum mesmo as crianças começarem a trabalhar mais cedo junto com seus pais. Se o senhor acha que essa é uma situação diferenciada da situação do trabalhador urbano, que aí ele vai se empregar com uma outra pessoa sobre outras regras e não trabalhar em casa no horário que está fora da escola e uma outra relação. Olha, eu gostaria de, inicialmente, analisar os dois últimos temas levantados pelo nobre deputado Edinho Bis. Primeiro, quanto ao Tratado Internacional, a Convenção 138 da OIT e soberania nacional. Primeiro, que a Constituição diz que tratados internacionais têm força no Brasil de artigo constitucional. Segundo, esse tratado foi aprovado pela Câmara e pelo Senado. Então, os deputados brasileiros, os senadores brasileiros, subscreveram esse apoio à Convenção 138 da Organização Internacional do Trabalho, que diz que a idade mínima é de 16 anos. Então, esse aspecto não fere a soberania nacional. Não, mas, deputado, eu não disse que afeta. Eu disse que se a gente sentir, se o Brasil sentir que está sendo prejudicado num acordo que foi feito, se buscar um entendimento para rever. É desta linha que eu quis falar. É possível, mas fere um tratado internacional e que diversos e muitos países do mundo aderiram. Segunda questão, reduzir a idade mínima para ingresso no mercado de trabalho vai enfraquecer uma lei importantíssima que tem no Brasil, que é a lei da aprendizagem, ou a lei do contrato de aprendizado, ou a lei do menor aprendiz, que é uma lei que deve ser aperfeiçoada e ampliada. O que é que essa lei permite? Concordo. Que adolescentes, a partir dos 14 anos, tenham um emprego formal, com carteira assinada, com salário garantido, com férias, com descanso semanal remunerado, com vale transporte, com vale refeição e com adaptação à carga horária do ensino obrigatório, da educação compulsória. Outro dado importante, nós temos hoje no Brasil o potencial por essa lei de empregar 1.200.000 jovens aprendizes. Sabe quantos tem trabalhando? 400.000. Só 30 e poucos % do potencial de jovens para a lei do aprendizado estão no mercado. Então, em vez de reduzirmos a idade, vamos incentivar a lei do aprendizado, vamos incentivar que essa lei seja aperfeiçoada, que as empresas cumpram o que a lei exige. Esse é que eu acho que deve ser a grande luta. Quanto a aspectos culturais, quanto a aspectos tradicionais, tem que ser levado em conta. Nós estamos debatendo aqui, né, mas se permite, por exemplo, as empresas, menor aprendiz, e eu tive informações faz uns 15 dias, elas têm limite, né, para o menor aprendiz. Não é? Sim, a lei fixa, 5%. Nós temos pessoas inscritas na Caixa Econômica Federal e não estão conseguindo, porque tem limite. Só queria Não, tem um limite, tem um limite. Mas no global, tem limite individual, mas no global. Segundo o Ministério do Trabalho, o Brasil tem hoje um potencial, se cumprida a lei, de empregar 1.200.000 menores aprendizes. 1.200.000. E só emprega 400. Então, nós temos que avançar nisso. O menor aprendiz, além de estar trabalhando com todas essas garantias, o menor aprendiz, além de ter garantido a sua inserção no ensino obrigatório, na educação formal, o menor aprendiz tem também todo um aprendizado profissional no SENAC, no SESI, no SENAR, nos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia e mesmo em organizações não governamentais que tratam de formação de mão de obra. É diferente de pegar uma criança de 14 anos e colocar de vez, abruptamente, no mercado de trabalho. Agora, eu gostaria de deputado Edinho Bis, o Brasil está passando por um período que ele volta a ter índices maiores de desemprego, né, de desemprego da população economicamente ativa, de pessoas na idade adulta que deveriam estar empregadas. Normalmente, os países, quando têm esse tipo de problema, eles criam mecanismos para retardar a chegada do jovem no mercado de trabalho, de forma que a população adulta
possa ter acesso aos postos de trabalho. A população adulta que costuma ganhar um pouco mais, que costuma estar melhor qualificada. Quer dizer, será que é o momento de diminuir a idade? Será que o Brasil não tinha que estar pensando em retardar a chegada dos jovens no mercado de trabalho, já que a gente está com uma população adulta desempregada? Bom, primeiro, a crise ela é momentânea. A história diz isso. Nós não vamos viver em crise de 10 anos como está hoje. Isso é um momento que nós estamos passando. Eu estive agora em Seul, há 15 dias, onde o presidente do parlamento coreano disse o seguinte: a China não vai crescer mais como vinha crescendo. Ela vai diminuir, ela vai continuar crescendo, mas não como era antes. Né? E que a bola da vez tem alguns países. Os mais privilegiados nesse sentido para frente, dentro da visão mundial, é a Índia e o Brasil. E aí, deputado, Bacelar, eu fiz a seguinte pergunta, né? Por que vocês acham que o Brasil é a bola da vez nas próximas décadas, primeira, segunda década? Que a Índia e o Brasil são os que mais têm recursos naturais. E que nós vamos sair da crise, nós não temos dúvida. Então, o que está havendo hoje também é um pessimismo enorme. Eu proferi uma palestra para a Associação Comercial e Industrial, aliás, tem falado de diversidades, enfim, e um dos empresários, quando nós terminamos, fez a seguinte pergunta. Aqui os colegas empresários, digamos que alguém aqui tenha 5 milhões de reais na caderneta de poupança. Alguém tiraria da poupança fazer um investimento agora? Todos disseram não. Então, é esse pessimismo que nós temos que quebrar. Não, o país vai para frente. Então, o fato de diminuir o emprego hoje dos adultos que estão desempregados é verdade, é preocupante. Mas eu estou tendo uma visão, não é de curto prazo, eu estou tendo uma visão de médio e longo prazo. Né? E comprovadamente, eu também defendo a menor aprendiz, não quer dizer que eu esteja contra. Ao contrário, é verdade que eu estou acompanhando, estou querendo aumentar o limite das empresas que tenham mais. Né? O que seria mais uma opção do menor de 14 anos que os pais concordem que ele vai trabalhar em determinada empresa, determinado tipo de trabalho, poderá trabalhar. Este é o objetivo do nosso projeto. Que as previsões do deputado Edinho Beis se confirmem. E torço, não sou daqueles adeptos do quanto pior, melhor. Então, o que eu disse, eu escutei Seul, tá? Mas o seu sentimento também. Ah, sim. Mas vejamos. Sou otimista, né? Vejamos. Sob esse aspecto do econômico, a crise econômica que o país atravessa, no mês de maio, o desemprego, a taxa de desemprego no Brasil foi de 8,1%. A maior taxa nos últimos 7 anos que essa taxa vem sendo acompanhada. 8,1%. No mês passado, segundo o Ministério do Trabalho, foram fechados no Brasil 115 mil postos de trabalho. Como é que nós vamos colocar a criança no mercado de trabalho? Criança no mercado de trabalho significa que vai faltar emprego para alguém. E vai faltar para quem? Vai faltar para o adulto. Criança no mercado de trabalho vai favorecer ao desemprego e vai favorecer ao subemprego. Se nós tivéssemos no Brasil uma demanda altíssima por mão de obra e não tivéssemos oferta, iríamos abrir o mercado para o profissional de outras nações, mas não colocar criança para trabalhar. Lugar de criança é na escola. Tem aspectos, sim, tem aspectos tradicionais, culturais, familiares. O exemplo da família do deputado Edinho Beis é um exemplo que deve ser aplaudido, é um exemplo que deve ser divulgado, mas isso é uma questão familiar, de uma família. Quem trabalha na agricultura familiar utiliza a mão de obra do filho, utiliza a mão de obra do menor, mas é uma questão familiar. Ou imagine, nós vamos continuar, já que estamos falando de tradições regionais, nós vamos legalizar a escravidão que tem no Nordeste do Brasil, por exemplo, que crianças de 14 anos saem da zona rural para vir trabalhar na Casa Grande, vir trabalhar para o senhor branco, para o senhor dono do engenho. Nós não podemos legalizar. O deputado brasileiro, o legislador brasileiro não pode legalizar, porque também nessa área da tradição e da cultura,
Filho de rico vai trabalhar com 25 anos, estuda até os 25 anos, alguns até os 30, outros passam a vida toda sem deixar de estudar. E o filho do trabalhador, nós vamos jogar essa criança no mercado de trabalho? A OIT diz que no Brasil, 1.400 menores são mutilados diariamente no trabalho. É uma mutilação no trabalho muito maior do que a do adulto. É esse o futuro que nós queremos para a juventude brasileira, para a criança brasileira, para a infância brasileira? Não. Lugar de criança é na escola. Em qualquer país do mundo que a educação deu certo, é ensino integral. A criança de classe média, a criança filha do rico, sai de casa às 7, 7h30 da manhã e volta às 16 horas. A do filho do trabalhador vai ter que deixar de estar estudando, aí nós vamos aumentar as desigualdades nesse país. Deputado Edinho Bez, para a gente encerrar. Só dizer o seguinte, né? Quando o deputado fala criança, dá a impressão daqui a pouco que nós estamos falando de 8, 7, já da forma como coloca. Nós estamos falando a partir de 14 anos, que não é tão criança, mas assim, já está chegando aos 16. Tem proposta de 12. Nessa apensadas. Eu não estou falando a sua. Mas nas apensadas tem de 12 anos. Mas você falou o seguinte, sobre da agricultura, sobre as pessoas que trabalham na agricultura. Há um exagero, deputado, dos fiscais do Ministério do Trabalho. Quando chego lá na agricultura, o município de Olhães, está no programa de rádio lá, pedi até que me denunciasse o fiscal, mesmo que ele esteja de acordo com a lei, mas para a gente conversar. Né? O pai, para encerrar então, pera, agora que ia começar um debate, mas é o seguinte, o pai estava com um menor lá de 14 anos e estava carregando lenha, né, para a cozinha e tal, e o fiscal chegou e notificou, exagerou e tal. Essa falta de bom senso também, né, exagero. Mas vamos voltar outro dia, já esgotou o tempo aqui. Foi um prazer enorme estar com você. Muito obrigada, deputado Edinho Bez. Parabéns pelo programa. Muito obrigada, deputado Bacelar. O Brasil em Debate termina aqui por enquanto. Esse debate continua, mas você pode rever ou compartilhar este ou outros programas na nossa página câmara.leg.br/Brasil em Debate. Obrigada pela audiência e até a próxima.